Cap, você conseguir pôr na tela, por gentileza? Já vou adicionar aqui. Coloca a tela aí que chegou o Marcelo Paz aqui, chegou o presidente Osmar. Enfim, a gente não vai ficar criticando o presidente aqui à toa, mas eu já continuo o raciocínio, tá? Vocês estão acompanhando agora aí, em tempo real, a chegada do Matheus Pereira junto com o Marcelo Paz. Estão sendo apresentados aí agora, tá? Ô, Zero, esse microfone dessa tela tá com você, tá? Você que mutou ele, eu não consigo mexer aqui, só pra... Rapaziada, então, ó, o Matheus Pereira já tá ali, o presidente Osmar Stable, junto com o Marcelo Paz, vai fazer a apresentação. Enquanto nós corrigimos ali o áudio, só pedir pro Zero, não sei se o Cross tá me ouvindo, para ele desmutar esse microfone dessa tela maior. Desejar a você sorte no trabalho, e a realização é conjunta, evidentemente, mas a gente deseja sorte, especialmente que você tenha um bom trabalho aqui no Corinthians. E a gente conhece o seu trabalho do passado e vamos continuar realizando o nosso trabalho aí. Dar parabéns e dizer para você que o Corinthians está à disposição sempre, a diretoria, para que a gente possa conseguir as realizações. Bom dia a todos e todas. É uma alegria estar aqui novamente e feliz, né, pelo Matheus estar voltando para casa, né? Aqui no Corinthians ele nasceu como jogador, cresceu como jogador, teve a sua formação, a sua base, ganhou o mundo e agora volta novamente com muita vontade, com muita identificação, com muita garra, junto com toda a sua família que está feliz de estar aqui de novo, na cidade onde ele nasceu e também no clube que formou o Matheus. Então a gente fica feliz pela qualidade, por tudo que ele vai acrescentar e certeza que ele vai ser muito útil aí no trabalho dentro e fora de campo. Pode vestir, Matheus. Faz a avaliação aí, Cap, tá fininho. Obrigado, presidente. Osmar Stable, executivo de futebol, Marcelo Paz. Em instantes, a gente inicia a entrevista coletiva do Matheus Pereira. E aí, vamos começar, tá, Cap? Fechou. Rapidamente, Cap, vai começar aqui a coletiva do Matheus Pereira. Ao meu lado aqui tá o Marcelo Paz, tá? Cumprimentei ele aqui e a família do Matheus tá bem ao meu lado também, por isso que eu tô, né, por privacidade aqui, tô colocando a câmera um pouquinho mais pro lado, tá? Boa. Matheus, aqui na frente, boa tarde, seja bem-vindo de volta a São Paulo. Bianca Molina, TNT Esportes. Queria saber como foi para ti, quando soubeste do interesse do Corinthians em voltar a contar com o teu futebol, e para lá do fato de tu teres feito base aqui e teres começado no profissional aqui com a camisa do Corinthians, qual a tua relação, de fato, com esse clube? Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, na verdade, eu já sabia do interesse do Corinthians há algum tempo, então fui ficando ansioso, não vou mentir, ficando com frio na barriga, voltar a sensação de poder voltar para casa, de estar em casa novamente. Eu sou corintiano, minha família toda é corintiana, então já era um desejo grande de voltar para casa. Então, quando eu soube do interesse do Corinthians, eu falei com meus empresários que era para cá que eu queria voltar. Minha relação com o clube é desde pequeno, né? Fiz minha base inteira aqui, cheguei no profissional também aqui. Como eu disse, sou corintiano, torcia já para o clube, minha família toda é corintiana, então poder vestir essa camisa novamente é um motivo de muito orgulho para mim e para minha família.
Boa tarde, Matheus. José Eduardo, da Agência Ultimão. Primeiramente, seja bem-vindo ao Corinthians. Bom, você já fez sua estreia ali no Clássico contra o São Paulo. Eu gostaria de saber qual a sensação de voltar, de pisar ali na Neoquímica Arena, logo em um clássico com a torcida apoiando, e o que a torcida pode esperar de você nessa sua segunda passagem. Obrigado. Boa tarde. Bom, sobre a minha estreia, não vou mentir, estava um pouco ansioso de voltar a vestir a camisa, de voltar a frequentar a arena, de ver a torcida de perto. Acompanhava de longe e agora tendo a oportunidade de estar do mesmo lado, voltar a estar do mesmo lado é um motivo de orgulho muito grande para mim, para minha família, como eu disse, e reestrear ainda mais num clássico, a importância do jogo. E o que a torcida pode esperar de mim é muita entrega, muita dedicação e vontade de vencer com essa camisa. Boa tarde, tudo bem? Laura Tessi. Você veio do Fortaleza, né? Que vem sendo um time muito competitivo nos últimos anos, acabou sendo titular na maior parte dos jogos. Eu queria que você comentasse o que você pode trazer de experiência nessa sua volta aqui para o Corinthians, o que a gente pode esperar e comentasse também um pouco desse primeiro jogo. E também puxando, né? Vai ter uma primeira decisão do ano, o que a gente pode esperar aí? Bom, minha volta, na verdade, podem esperar um Matheus muito mais maduro, muito mais experiente do que minha primeira passagem. Como eu disse, foram 10 anos fora, então tive a oportunidade de amadurecer bastante, principalmente lá fora. E podem esperar um Matheus mais maduro, mais competitivo, mais focado naquilo que quer. E sobre a final, o primeiro jogo, o clube está focado, nós somos os Corinthians, então somos os favoritos também, temos que ganhar, sabemos do peso da camisa, da decisão, então o que nos importa é o título. Matheus, aqui. Boa tarde, Lucas Herrero, TV Band. Você falou sobre amadurecimento e é importante, não tem como não citar o que te tirou do Corinthians praticamente em 2016, 10 anos atrás. O que passou na tua cabeça depois de perder aquele pênalti na Copinha, numa final, acabou sendo cobrado por muita gente, e voltar agora depois desses 10 anos, né? Imagino que para você também seja um momento de recomeço, um momento que você consegue vencer lá fora e volta para o Corinthians para provar que poderia ter continuado aquela época, né? Conta um pouquinho de como foi amadurecer mais cedo, mais rápido aquela época em 2016 e como é voltar agora depois de tudo que aconteceu. Bom, claro que eu não queria ter errado aquele pênalti, mas acredito que isso principalmente me fez amadurecer muito como pessoa, como jogador, me fez aprender muita coisa. Então, graças a esse erro, digamos assim, eu pude mudar minha postura, pude mudar muitas coisas e hoje eu sou um Matheus totalmente diferente, mais preparado, então estou feliz de estar retornando. Matheus, aqui. Lili Nascimento da ESPN, bem-vindo de volta, né, nesse retorno ao Corinthians. Queria que você falasse sobre o teu posicionamento ali no meio de campo, né? Muito se falou com a sua chegada, a saída do Maicon, que você chegaria para suprir o que o Maicon já vinha fazendo. Queria que você falasse um pouco sobre isso e no que você pode ajudar o Dorival no esquema tático dele no meio de campo. Segundo volante, fazer primeiro volante também, um pouquinho mais avançado. Obrigada. Bom, sou um jogador bem versátil, estou aqui à disposição do clube, à disposição do professor para jogar aonde ele quiser, onde ele achar que eu vou ser importante para ajudar a equipe, eu vou estar aqui à disposição dele. E sobre o Maicon, respeito muito, é meu amigo, respeito a história que ele fez no Corinthians também, mas eu vim para cá para escrever a minha história e espero conquistar muitas coisas com esse clube. Matheus, tudo bem? Aqui, ó. Boa tarde, Vitor Hugo da Rádio Craque Neto. Você estava no Fortaleza, o Marcelo Paes era o CEO do Fortaleza naquela situação. Qual que é o impacto dele no seu retorno, nessa sua volta ao Corinthians? Obrigado. Bom, não só a volta ao Corinthians, creio que minha volta ao Brasil passa muito por ele. Quando ele já estava no Fortaleza, já tinha interesse de trabalhar com ele, porque todas as pessoas que falavam sobre o Marcelo sempre falavam super bem. Então, eu escolhi o Fortaleza justamente para isso, para ter a oportunidade de trabalhar com o Marcelo. E quando ele veio para o Corinthians, surgiu a oportunidade de vir para cá também, não só a parte de trabalhar com ele, mas está voltando para o meu clube do coração, está voltando para minha casa, não pensei duas vezes. Matheus, aqui ó, Edson Rufino 105 FM, como é que você qualifica essa sua volta ao Corinthians? É uma sequência natural na carreira, é um retorno e você entende que ficou faltando algo na sua passagem anterior? Sim, acho que eu poderia ter entregado muito mais do que eu entreguei na minha primeira passagem.
E minha volta justamente é para isso, é para continuar minha história nesse clube, para vencer com esse clube, que eu tenho desejo de conquistar muitas coisas e fazer minha história, como já havia dito. Matheus, aqui, boa tarde, Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Primeiramente, seja bem-vindo novamente ao Corinthians. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Primeiro, o que você mais sentiu falta do Corinthians ao longo desses 10 anos que você ficou longe? O que você chegou agora e falou, pô, eu tava com saudade disso aqui? E uma segunda pergunta, o Corinthians, tudo indica que está fechando com o goleiro João Ricardo, que jogou com você no Fortaleza. Trocou alguma mensagem com ele? Conversaram sobre isso? Obrigado. Bom, sobre a primeira pergunta, o que mais sentia falta é da torcida, o carinho da torcida, o calor, a força, a energia que eles transmitem durante os jogos. Então, isso é o que mais sentia falta, e acompanhando de longe também eu acompanhava e ficava ansioso. E sobre o João, é um grandíssimo goleiro que eu tive a oportunidade de trabalhar. Todo mundo sabe da importância que ele tinha para o Fortaleza, que ele tem, na verdade, para o Fortaleza. E se chegar, vai ser de extrema importância para a gente também, porque é um grande goleiro. E às vezes eu falo com ele sim, porque acabou virando meu amigo. Matheus, aqui boa tarde. Rafael Jacobucci, do Portal Meu Timão. Você comentou sobre as suas variações no meio campo do Corinthians, né? A pergunta sobre a ausência do Maicon. Mas qual função você fica mais à vontade para atuar no meio campo? E dentro dela, né? Qual foi seu melhor momento na carreira atuando nessa função de meio campista? Obrigado. Bom, acho que mais como um segundo homem de meio campo, um segundo volante ali, foi onde eu consegui me desenvolver muito, principalmente na Espanha, no Eibar. Creio que os 3 anos que eu fiquei lá, tanto no Eibar como no Barcelona, pude desempenhar e evoluir bastante esse papel. Ano passado no Fortaleza também consegui desempenhar um bom papel, então acho que como um segundo homem de meio campo. Matheus aqui, Felipe Belli, portal SCP News, e eu queria saber o que mudou do Matheus, que saiu aqui do Corinthians em 2016, para o Matheus de agora, que está voltando em 2026. Obrigado. Bom, como eu disse, é um Matheus muito mais maduro, muito mais experiente, então acho que isso agrega muito também no meu futebol. As coisas que aconteceram no passado me fizeram evoluir bastante, então um Matheus muito mais experiente, pode ter certeza. Matheus, boa tarde, aqui à sua esquerda, isso é da Rádio Bandeirantes. Você saiu do Corinthians cedo, né? Em 2016, 3 jogos no time profissional àquela altura, mas você teve um histórico muito elogiado na base, desde o sub-17, sub-15, você sempre foi um cara que rodou em seleções de base e sempre teve muita expectativa do que você poderia mostrar no profissional àquela altura. Hoje o Corinthians tem um jogador mais ou menos da sua posição, que é o Bidon, canhoto também, que também teve uma trajetória de sucesso na base, que, claro, desperta interesse de muita gente lá fora. Tendo vivido o que você viveu, de ir cedo para a Europa, retornar ao Brasil, jogar por grandes clubes lá fora, o que você aconselharia para o Bidon nesse momento da carreira dele? De seguir no Corinthians, tentar ser vitorioso no Brasil, ou você entende que o passo para a Europa é importante para a formação do atleta? Bom, sobre o Bidon, é claro que cada um tem seu objetivo pessoal. Eu, como corintiano e como jogador, quero que ele fique, é óbvio, que é um jogador da qualidade que ele tem que ficar com a gente, é um jogador fantástico, principalmente uma pessoa fantástica. Então, o que eu aconselho quanto mais tempo ele passar aqui no Corinthians com essa camisa, para nós corintianos e jogadores é melhor. Matheus, Gabriel Moreira, Tic Tac Sports, boa tarde. Depois do clássico, viralizou um lance após o gol que você vai tentar pegar a bola com o goleiro Rafael ali. Queria que você comentasse um pouco, já que você falou desse amor à camisa, se a torcida também pode esperar esse lado mais da briga ali, para poder entregar esse lado também ao time. Bom, acho que era mais ali uma vontade de vencer o clássico, né? A gente tinha empatado o jogo, tinha tempo ainda nos acréscimos, tinha um tempo considerável. E a gente sabe que jogando na nossa casa, na arena, diante da nossa torcida, é o nosso 12º jogador. E eu fui mais pegar a bola para reiniciar o jogo e tentar virar o jogo mesmo. Matheus, Diego Fernandes, Rádio Coringão. O Corinthians acabou de vir de um clássico e quarta-feira, né? Na quinta-feira vai enfrentar o Santos. Dependendo de você quer ser titular nesse jogo contra o Peixe? O que o time do Corinthians pode se preparou, né? O que vem sendo conversado para esse jogo contra o Santos? Bom, eu sei da concorrência que eu tenho, principalmente no meio-campo, que são grandíssimos jogadores que tem aqui no clube. Mas como eu falo sempre, na minha cabeça eu venho para jogar, eu quero jogar, estou à disposição do professor e o que ele achar que é melhor para o clube, estou à disposição. Matheus aqui, Murilo, boa tarde, bem-vindo ao Corinthians. Primeiramente, queria perguntar, nesse seu retorno, o que mais te atraiu a voltar ao Corinthians? E outra pergunta, como que você vê a concorrência no seu setor? Se você vê preparado, se vê brigando por posições, como você vê a concorrência de quem está do seu lado ali? Bom,
que mais me atraiu é o Corinthians, não tem como falar não para esse clube. Sou corintiano, sempre quis voltar para cá. Então, como eu disse, quando surgiu a oportunidade de voltar, eu não pensei duas vezes. E sobre a concorrência, eu sei que a concorrência é muito alta, tem grandes jogadores. Um clube desse tamanho sempre vai ter grandíssimos jogadores, então eu sei que eu tenho que fazer o meu papel, desempenhar durante a semana e estar à disposição do professor para, se ele precisar de mim, eu estou pronto. Matheus, aqui no fundo, Felipe Curi da TV Globo, tudo bem? Você tem uma carreira muito interessante, muito legal, você jogou com muita gente de altíssimo calibre, de Cristiano Ronaldo, Matuidi, Bonucci, Felipe Coutinho, enfim, a gente pode enumerar as pessoas aqui. O que você aprendeu com eles? Assim, você tem alguma resenha que você gostaria de compartilhar com a gente, de repente, com algum desses jogadores? Bom, o que eu pude aprender ao longo desses anos meu na Europa é principalmente o trabalho, a seriedade que eles encaravam o trabalho, né? O que eu tiro bastante de exemplo é o Cristiano. Na Juventus era um dos primeiros a chegar e um dos últimos a ir embora. Então, você olha uma pessoa, um jogador do tamanho do Cristiano, trabalhando o quanto ele trabalha, então isso só te dá o desejo e a vontade de trabalhar, porque se ele, conquistando tudo que conquistou, trabalha desse jeito, então eu não posso fazer menos do que ele. Boa tarde, Matheus, aqui no fundo. Ministro Coutinho, da Central do Timão. Você tem jogos de destaque na Neoquímica Arena, na semifinal da Copinha de 2016. Ano passado, até pelo Fortaleza, você deu uma assistência do Breno Lopes. E esse ano você reestreia pelo clube, iniciando a jogada do gol do Breno Bidon. Como você se sente atuando no estádio com mais de 40 mil torcedores? E como você se sente atuando em Itaquera? Bom, na verdade que esse estádio me transmite uma energia muito boa. Eu, principalmente, sendo corintiano, sempre estou muito feliz com a oportunidade de jogar. Então, às vezes que eu tive a oportunidade de jogar aqui, eu sempre tentei fazer o meu melhor e espero continuar dessa maneira. Gabriel. Olá, Matheus, boa tarde. Cross, 10º, Flow Esporte Clube, seja bem-vindo aí ao Corinthians. E, cara, assim, duas perguntas. A primeira é, como chega hoje o Matheus Pereira em questão física? Né? Hoje, a gente sabe que a questão física é algo muito forte, principalmente para o calendário do Corinthians, né? Então a gente precisa realmente que os jogadores cheguem com a questão física no auge. E uma segunda pergunta é a respeito do Dorival. Como foi essa conversa na sua chegada, até o momento, né, em que você saía do Fortaleza, como foi essa conversa com o Dorival? Bom, sobre sua primeira pergunta, a questão física, já estou muito bem, já vinha treinando com o Fortaleza, a gente já tinha iniciado a pré-temporada dia 29 de dezembro, então já vem treinando há algum tempo. E sobre o Dorival, sempre foi um desejo também trabalhar com o Dorival, que eu sei do grande treinador que é, o quanto conquistou, já foi treinador também de seleção brasileira, então é um treinador que tem muito a agregar ao meu futebol e espero aprender muito com ele. Matheus aqui, Duda Gonçalves da Record TV. Queria que você falasse sobre a expectativa para o Clássico, para o jogo contra o Santos. O Corinthians não venceu nos últimos 2 jogos. Tem essa expectativa, óbvio, pela sua titularidade, mas o que você espera desse jogo? Também a expectativa para uma vitória do Corinthians no Paulistão. Bom, o que a torcida pode esperar é muita entrega, muito empenho dos jogadores. Sabemos da importância do jogo, do Clássico. E o nosso objetivo são os 3 pontos. Matheus, tudo bem? Boa tarde, Fábio Lázaro do UOL. Quando você entrou no Clássico, a gente viu em termos de postura de campo, você tentou buscar os passos mais verticais, errou o primeiro, errou o segundo, mas o terceiro se encaixou e foi o lance que saiu o gol. Isso faz parte de uma característica sua como atleta, buscar sempre o passe vertical, sempre buscar o jogo ofensivo e evitar os passes mais para lá, para o lado, para trás, ou isso foi uma orientação para você quando você entrou dentro da circunstância do jogo? Bom, sou um jogador assim que busca principalmente o pessoal da frente, né? Sempre busca esses passos mais verticais, quebrar linhas, que é o que importa também. Claro que não é sempre que eu vou acertar, busco acertar todos os passes, mas vou sempre buscar jogar para frente, procurar meus companheiros, o Breno, o Vitinho, quem seja. Então, o meu objetivo é sempre esse, sempre foi assim. Matheus, boa tarde. Ellen Lima, da Casé TV. Sabendo do peso da camisa do Corinthians, quais são suas metas pessoais? Já colocando a sua família na pergunta, né? E o que você projeta para o Corinthians nessa temporada? Bom, minhas metas pessoais com esse clube é claro, fazer bons jogos e conquistar títulos, fazer minha história nesse clube. E o que eu projeto para a temporada é vencer. O Corinthians sabemos que tem que vencer a todo momento, que tem que estar brigando por títulos pelo tamanho do clube, pelo tamanho da torcida.
Então, meu objetivo com o clube é ganhar títulos. Olá, boa tarde, Matheus. Sou a Ellen, da Rede Brasil, e eu queria te perguntar, mesmo você não sendo um dos mais velhos do grupo, você tem uma experiência profissional tanto na Europa e tem um título, fez parte do elenco da campanha de 2015, Campeonato Brasileiro, conquistando o Campeonato Brasileiro. E eu queria perguntar, você se sente, dentro desse elenco de agora, um líder? Você pode ser um possível líder, um capitão do elenco atual? Bom, como você disse, não sou um dos mais velhos, mas me sinto sim. Acho que essa experiência, principalmente fora, me fez amadurecer bastante. Então, eu estou aqui para ajudar, principalmente os mais jovens. O que precisar, podem contar comigo. E tem grandíssimos líderes já no elenco, o André, o Gustavo, o Hugo. Então, a gente está bem servido de líderes. Matheus, aqui, tudo bem? Caio Coelho, canal Caio Batimão. Em virtude do time histórico, né, galáctico que o Corinthians teve em 2015, você teve algumas oportunidades. Teve, apesar do pênalti perdido, uma brilhante Copa São Paulo em 2016. Você se sente mais preparado agora para vestir a camisa do Corinthians, visto que naquela ocasião, em 2015, não teve tantas oportunidades, até mesmo se for falar em relação ao técnico Tite, que não usava tanto assim a base, usava mais o time principal que ele tinha em mãos. Você se sente mais preparado para esse momento atual? E se essa é a chance da sua carreira? Obrigado. Claro, acho que hoje me sinto muito mais preparado do que há 10 anos atrás. Como eu disse, esses 10 anos me fizeram evoluir muito como pessoa, como jogador, então agora eu me sinto muito mais pronto. E eu estou aqui para fazer o meu melhor, ajudar o Corinthians, ajudar os meus companheiros. E, é claro, busco sempre fazer o meu melhor e aqui não tem como não ser a chance da minha vida. Um clube do tamanho do Corinthians, eu tenho que dar o meu melhor sempre. Obrigado, Matheus. Boa tarde a todos. Tá, então, capitão, coletiva do Matheus, ó, pra vocês verem como eu tô pertinho, ó. Ó. Tô bem embaixo aqui do balcão da coletiva, tá? Então, bom, eu vou deixar vocês acompanhando aí, o Zerão tá pegando para vocês no detalhe, e a gente já volta aí para fazer uma resenha aí final a respeito da apresentação do Matheus Pereira, que assim, o capitão, o media training tá em dia, viu? Respondeu tudo bem objetivo, sem se esticar muito, o que eu acho também que tá certo, né? Acho que na maioria das vezes aqui também as perguntas poderiam rotacionar um pouco mais, diversificar um pouco mais o tema, né? Que alguns perguntaram mais ou menos a mesma coisa de forma diferente. Mas de qualquer forma, tá aí. Cara, confesso que, ó, rapaziada, eu não vou falar que a única pergunta boa foi a pergunta do Cross, não vocês vão escrever aqui no chat que eu tô puxando o saco. E não vou falar também que, eu vou falar cara, sinceramente, na moral, uma das coletivas assim mais aleatórias que eu já vi. A única pergunta que teve fundamento foi a sua, Cross. Sério mesmo, cara. Porque, com todo respeito aí a rapaziada que estuda, Boa sorte, meu irmão. Isso vai arrebentar, tá? Boa sorte pra você. E eu, cara, eu confesso a vocês que eu tava com vontade de rir no chat aqui. Eu nunca vi um chat tão criativo quanto esse chat aqui do Décimo. Então, rapaziada, comentem aí, tá? Mas assim, cara, sabe, nem cabe a mim ficar fazendo esse tipo de comparação, mas o Matheus Pereira também, ele chegou pronto para responder rapidamente, e isso demonstra até um certo nervosismo, né, porque na maioria das vezes, cara, as pessoas confundem o retorno do jogador, a volta do atleta, e quer que o atleta faz um monte de promessa e tudo mais, só que isso não vai acontecer, né, o Matheus tá voltando bem pé no chão, viu, rapaziada? Voltando depois de 10 anos. Cap, pode falar, Cross. Eu consegui dar um toque nele aqui. Eu ia ali falar com ele, mas a galera tá tirando foto, vamos deixar ele lá. Mas eu dei um toque nele aqui, apertei a mão dele, falei, boa sorte, moleque, tu vai jogar muita bola, tá? Ele agradeceu e tal, só um bastidor e uma outra coisinha, tá? Eu ia falar com ele ali, mas a galera juntou pra tirar foto, aí é foda, aí a galera começa a afastar ele. Mas ó, deixa eu voltar aqui. A esposa, que é a família dele, do Matheus, estava aqui, tá? Por isso que eu deixei a câmera pro lado, porque ela estava com o filhinho dele e tal. Então, em relação à privacidade também da família do cara, eu afastei um pouco a câmera aqui para não pegar a galera ali, tá? Mas agora, na hora que ele estava saindo aqui, toquei na mão dele, falei, ó, vai para cima que você vai arrebentar.
E, ô capitão, é o que a gente tem que fazer, né? A gente critica também, mas assim, a gente depende desses caras, né, cara? A gente depende que eles joguem bola, que eles entreguem. Então, assim, achei só que ele sabonetou bastante, principalmente na questão física e do Dorival. É óbvio que ele não tem tanto contato com o Dorival assim, mas assim, o moleque tá treinado no media training, cara. Respondeu tudo de forma objetiva. De fato, acho que faltou um pouco mais de perguntas diversificadas de outros temas, né? Porque as 3 primeiras eu tinha em mente. Aí essa daí eu fiz agora, mas repetiram muitas, principalmente da questão do amadurecimento, né? A galera perguntou a mesma parada Cara, sempre de formas 2016, diferentes. você tá voltando. O que você espera? Ó, eu espero fazer tudo errado. Agora vai ser pior. Pô, gente, pelo amor de Deus. Ô, Matheus, qual setor do campo você se sente mais confortável? Você se vê hoje, depois de 10 anos, um atleta que evoluiu defensivamente falando, porque na época você era tratado como um camisa 10 mesmo, um meio-campista, construtor de jogadas, enfim, mas logo, o Matheus vai dar a resposta que todos nós queremos. Eu acredito que dentro de campo, pelo fato de ser um jogador que como a palavra que nós usamos aqui foi a palavra que justamente ele usou, que é a palavra versatilidade. Então, rapaziada, essa foi a entrevista do Matheus Pereira. Ainda seguimos lá no CT, tá o Cross lá, tá o Zerão representando. Ô, Cap, se você quiser posicionar a câmera do Zero aí, nesse momento, se eu conseguir botar na tela aí, Cap, boa. Pronto, nesse momento aqui, então, né, depois da coletiva aqui, dentro da sala de coletiva, começam as entrevistas aí, então, para as televisões, né? Então, ali agora ele vai dar uma entrevista, deixa eu ver para quem que é para a Band, né? Eu não tô vendo, deixa eu ver. É para a Band, então agora ele vai dar uma entrevista ali para a Band também. Então, agora começam as entrevistas para as televisões mesmo, e assim... o Cap, é o que você disse, né? A gente tem um jogador que tá voltando, né, ao nosso elenco, um jogador que está retornando para o Corinthians. É claro que tem muita coisa que é óbvia, né, pro capitão. Lógico que o moleque vai estar mais... moleque, né, tem 27, mas é lógico que o cara tá mais maduro. É lógico que o cara evoluiu nesse sentido. Mas, assim, é legal de ver porque a gente tá falando de um atleta que pode ajudar muito durante a temporada, Cap. A gente tá falando de um atleta que pode fazer realmente a diferença no meio de campo em relação a... Pô, será que a gente vai ficar dependendo 100% só do Bidon? O Bidon vai embora. Ele pode jogar na função do Bidon. O Garro tá se machucando, infelizmente, sempre. Ele pode estar ali no meio de campo. Não vai fazer o que o Garro faz, mas ele pode compor o meio de campo. Então, assim, eu realmente, assim, tem coisas que eu só não consigo entender em alguns momentos, que depois a gente discute sobre, capital. Perguntaram do Bidon pro Matheus Pereira, cara. Meu, gente, rapaziada, desculpem mesmo, tá? Eu acho que nem cabe a mim ficar questionando, mas assim, eu acho que quem tá assistindo, pô, você quer ouvir outra coisa? Meu, é bola na rede, é gol, é questão de dentro de campo mesmo. Eu acho que a pergunta que você fez, principalmente envolvendo a questão física, eu acho que isso é uma das coisas que hoje em dia mais pesa, porque o futebol hoje ele é físico. Então, claro que nós queremos um jogador melhor fisicamente preparado, e enfim, cara, mas vamos seguir aqui, porque agora ele tá ali dando entrevista. Eu não sei qual programa da Band, deve ser o programa do Neto nessa altura do campeonato. Agora são 13h33, mas assim, Parece que a entrevista é gravada, viu? Parece que a entrevista é gravada. Então, não sei se ele vai entrar ao vivo, não, tá? Ah, entendi. Então, eu acho que, analisando a questão de terem passado os 10 anos em relação à saída dele e agora a volta, é óbvio que o cara tá cheio de força de vontade, ele quer passar para nós uma imagem de um jogador que vai ser aquilo que nós esperávamos dele há 10 anos atrás, mas eu acho que, além de toda essa questão que envolve o que vai ser essa segunda passagem do Matheus Pereira ou não pelo Corinthians, eu acho que acabaram de informar aqui que tá ao vivo mesmo, viu, o Cross, a entrevista tá dele. ao vivo? Então, perdão a informação errada. Então ele tá lá no Neto ao vivo, né? É isso. Isso. Mas eu acho
o que acaba chamando a atenção nesse retorno do Matheus Pereira, que ele volta para um Corinthians, e eu acho que essa pergunta deveria ter sido feita para ele, que eu acho que envolve até a questão do psicológico do atleta, porque quando o Matheus Pereira estava no grupo campeão brasileiro de 2015, aquele time era um baita time que, cara, com todo respeito, na época não tinha espaço para ele na titularidade. Ali era Ralf, como homem de contenção, ali nós tínhamos Jadson, ali nós tínhamos Renato Augusto. Então, agora hoje ele volta, 10 anos depois, com o Corinthians tentando se reconstruir esportivamente falando, com problemas políticos, com a contratação de um executivo de futebol ao qual ele trabalhou no Fortaleza. Então, assim, qual que é a visão dele hoje, voltando como um cara que pode assumir um papel de protagonismo, do que na época ele era mais um, que era tratado como uma grande joia das categorias de base? Qual que era a expectativa gerada sobre ele, se ele tinha noção da tamanha da responsabilidade que ele tem voltando hoje para o Corinthians, viu, o Cross? Porque hoje ele volta como um cara que muitos tratam ele para assumir um papel de protagonismo e tomar conta do nosso meio de campo, ou eu tô errado? Não, Cap, não tá errado, como se ele tem uma oportunidade de fazer isso, é agora, velho. Né? Como você bem lembrou, em um tempo na primeira passagem, aí é uma questão óbvia. Acho que ele sabe, se você perguntar para ele sabe que não teria a menor condição de assumir a titularidade. Hoje, com o elenco que a gente tem, talvez seja a melhor oportunidade que ele tenha de assumir esse meio de campo e de fazer a história dele, cara. Então, assim, é uma questão de estar no lugar certo, né? No momento certo, no lugar certo, na hora certa. E é o que está acontecendo para ele agora. Ele recebeu uma segunda chance, um segundo chamado de fazer, de reescrever a história. E legal que ele pensa assim, né? Porque a gente conversou, né? A gente fez essa resenha aí na live e falamos, ó, a sensação que eu tenho é que ele quer voltar e reescrever uma história que foi interrompida ali atrás. E ele, de fato, diz isso na entrevista. Isso é muito legal. É muito legal de ver que as nossas expectativas, né, que é justamente isso, um jogador com vontade, um jogador que volte para fazer a diferença, para reconstruir, né, ou para continuar, não é nem reconstruir, né, porque aí fica parecendo que foi destruído, porque não foi. Teve uma interrupção. Então, foi uma carreira dentro do Corinthians interrompida, com um erro que ele sabe que teve. Às vezes também tivemos exageros, tanto de Tite quanto de outras partes, na verdade. Mas, assim, é bom deixar claro que ele tem isso em mente, né? E tendo isso em mente, que quero fazer a diferença, quero reescrever a história, capitão, é tudo que a gente precisa ouvir, né? É tudo que a gente precisa ouvir. Estou com vontade, quero jogar, quero ir para cima, quero reescrever a história, quero... É isso, cara, é o que você falou. Hoje, com certeza, é a oportunidade que ele precisa de tomar esse meio de campo e escrever, né, a história que ele quer escrever no clube.